Gente, nós estamos aqui no livro de Êxodo, nós estamos no capítulo 26 de Êxodo, ó, Êxodo, capítulo 26. Deus estava conversando com Moisés e, como engenheiro, né, que Deus é maravilhoso, ele pediu a Moisés que fizesse aí um tabernáculo e falou as medidas, de qual material que ele queria no capítulo 25 e vai continuar no capítulo 26. No capítulo 25, terminou assim, ó, no versículo 39 e 40. O candelabro e todos esses utensílios devem ser feitos com um talento de ouro puro, que é ouro puro. Versículo 40. Tenha cuidado de fazê-los segundo o modelo que lhe foi mostrado lá no monte. Lá no monte Sinai, uma nuvem onde Deus estava, mostrou para Moisés o modelo e falou as medidas, quais os materiais que deveriam ser usados para fazer o tabernáculo dele. Capítulo 26, versículo 1. Você deve fazer o tabernáculo com 10 panos de linho fino. Linho, gente, linho nunca sai de moda, né? E tem um linho, que é aquele linho antigo, egípcio, nossa, que é maravilhoso. Linho fino retorcido, linha azul, lã roxa e fio escarlate, vermelho escarlate. Deve fazê-los com querubins bordados. Versículo 2. Cada pano terá 28 covados. Nós falamos que o covados media pelo cotovelo até o dedo médio. Então, 28 covados e tinha que, né? Cada covado era do cotovelo até o dedo médio. 28 covados de comprimento e 4 covados de largura. Todos os panos devem ser do mesmo tamanho. Versículo 3. 5 panos devem ser unidos um ao outro, formando uma série. E os outros 5 panos serão unidos um ao outro, formando outra série. Versículo 4. Você, Moisés, fará pequenas alças de linha azul na borda do pano, que fica no fim de uma série. E deve fazer o mesmo na borda do pano, que fica na extremidade da outra série, onde as duas séries se ajuntarão. Parece assim, como se fosse aqueles bordados, né, crochê que faz na beiradinha dos panos, assim, hoje em dia, pano de crochê, pano de prato. Versículo 5. Fará 50 alças num pano e 50 alças na borda do outro pano, de modo que as alças fiquem umas de frente para as outras, onde as duas séries se juntarão. Versículo 6. Você, Moisés, deve fazer 50 colchetes de ouro e unir as séries de panos por meio dos colchetes, e o tabernáculo se tornará uma só peça. Assim, é como se fosse estivesse fazendo uma cortina, né, toda fechada, uma cortina toda fechada. Versículo 7. Você também fará panos. Versículo 7 do capítulo 26 de Êxodo. Você também, Moisés, fará panos de pelo de cabra para servirem de tenda por cima do tabernáculo. Por cima do tabernáculo tinha que ser pelo de cabra. Farás 11 panos de pelo de cabra para colocar por cima do tabernáculo, para servir de tenda, para não chover lá dentro. Versículo 8. Cada pano terá 30 covados de comprimento e 4 covados de largura. Os 11 panos serão do mesmo tamanho. Versículo 9. Você, Moisés, deve unir 5 desses panos, unir os outros 6 panos e dobrar o 6º pano na parte da frente da tenda. Versículo 10. Deve fazer 50 alças na borda do pano, que fica na extremidade de uma série, e 50 alças na borda do pano, que fica na extremidade da outra série, onde elas se juntarão. Versículo 11. Você, Moisés, deve fazer 50 colchetes de cobre e colocar os colchetes nas alças para unir as partes da tenda. E a tenda se tornará uma só peça.
esses panos, eles só tornarão uma só peça. Versículo 12. Os panos da tenda terão uma sobra, e a sobra ficará pendendo. Pendendo. Sobrando. Metade do pano que sobrar deve ficar pendendo na parte de trás do tabernáculo. Versículo 13. E a parte que sobrar do comprimento dos panos ficará pendendo um covado de cada lado do tabernáculo, e servirá para cobri-lo o tabernáculo. Versículo 14. Você também, Moisés, fará para a tenda uma cobertura de pele de carneiro, tingida de vermelho, e por cima dela uma cobertura de pele de foca. Pele de foca. Sabe como que é pele de foca? Versículo 15. Você, Moisés, fará para o tabernáculo armações. É tipo uma tenda mesmo, gente. Umas armações de madeira de acácia. Deus sempre gostou de acácia, né? Que serão colocadas na posição vertical. Versículo 16. Cada armação de acácia terá 10 covados de altura e 1,5 covado de largura. Versículo 17. Em cada armação haverá 2 espigas ligadas uma à outra. É assim, Moisés, que você fará todas as armações do tabernáculo. Versículo 18. Deve fazer 20 armações para o lado sul do tabernáculo, voltados para o sul. Versículo 19. Você, Moisés, fará 40 bases de prata com encaixe para ficarem debaixo dessas 20 armações. 2 bases com encaixe para as 2 espigas da primeira armação e 2 bases com encaixe para as 2 espigas de cada uma das sucessivas armações. Versículo 20. Para o outro lado do tabernáculo, o lado norte, faça 20 armações. Versículo 21. E suas 40 bases de prata com encaixe, 2 bases com encaixe para a primeira armação e 2 bases com encaixe para cada uma das sucessivas armações. Para a parte de trás do tabernáculo, ao oeste, você fará, Moisés, 6 armações, tá? Versículo 23. E fará 2 armações para servirem como 2 escoras para os cantos na parte de trás do tabernáculo. Versículo 24. Essas armações devem ser formadas por 2 peças da base ao topo, até a primeira argola. É assim que ambas devem ser feitas, e elas formarão as 2 âncoras para os cantos. Versículo 25. De modo que haverá 8 armações com suas 16 bases de prata com encaixe, 2 bases com encaixe sobre a primeira armação e 2 bases com encaixe sobre cada uma das sucessivas armações. Versículo 26. Você, Moisés, fará travessas de madeira de acácia. Eu gosto de madeira de acácia. 5 para as armações de um lado do tabernáculo. Versículo 27. E 5 para as armações do outro lado do tabernáculo e 5 para as armações do lado oeste do tabernáculo, a parte de trás. Versículo 28. A travessa do meio, que ficará à meia altura das armações, deverá ir de uma extremidade à outra extremidade. Versículo 29. Você revestirá de ouro as armações e fará nelas argolas de ouro por onde passarão as travessas, e revestirá de ouro as travessas. Versículo 30. Arme o tabernáculo segundo o projeto que lhe foi mostrado lá no monte, onde Deus, Pai de Jesus, mostrou a Moisés lá no monte Sinai. Versículo 31. Você, Moisés, deve fazer uma cortina de linha azul, lã roxa, fio escarlate, aquele vermelho bem escarlate, bem vermelho, e linho fino, retorcido. Ela terá querubins bordados. Versículo 32. Pendure-a em 4 colunas de acácia. Ela gosta muito dessa madeira acácia. Se a gente encontra dessa madeira acácia, deve ser muito boa, porque Deus escolhe só coisas boas, revestidas de ouro,
revestir a madeira de acácia de ouro. Os ganchos das colunas devem ser também de ouro. As colunas serão fixadas sobre 4 bases de prata com encaixe. Versículo 33. Você pendurará a cortina abaixo dos colchetes e levará a arca do testemunho para dentro, atrás da cortina. A cortina separará para vocês o santo do santíssimo. Versículo, está no versículo 33 do capítulo 26 de Êxodo. Você pendurará, Moisés, a cortina abaixo dos colchetes e levará a arca do testemunho para dentro, ali do tabernáculo, atrás da cortina. A cortina separará para vocês o santo do santíssimo. Versículo 34. Ponha a tampa sobre a arca do testemunho no santíssimo. Versículo 35. Você, Moisés, porá a mesa do lado de fora da cortina e o candelabro no lado sul do tabernáculo, em frente à mesa, e porá a mesa no lado norte. Versículo 36. Fará para a entrada da tenda uma cortina tecida com linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Versículo 37. Você, Moisés, fará para essa cortina 5 colunas da madeira de acácia e as revestirá também de ouro. Os ganchos das colunas devem ser também de ouro, tá, Moisés? E você fará para elas 5 bases com encaixe de cobre fundido. Aí vamos ver se a gente encontra aqui um pouco de alguma foto, né, do tabernáculo. Ó, achei essa daqui, tá vendo as pilastras? Era grande, olha. Vou ver se eu acho outra pra melhorar, tá bom? Ó. Olha lá, é o pano, né? Tem essa daqui também, ó. Tá vendo? Cercado. Todo cercadinho com colunas. Tem essa foto aqui também. Vou mostrar de perto pra vocês verem. Ó, tem essa foto aqui também, ó. Que é todo cercado, tá vendo? Todo cercado, o tabernáculo tá lá dentro. Tem essa foto aqui, ó. Ah, tá vendo essa foto aqui também? Do tabernáculo. As pessoas estão lá de fora, ó. Ó, tem essa aqui também, que é mais simplesinha, né? Ó. Essa aqui que é mais simplesinha, pra vocês verem. Tem essa aqui também, ó. Aí são as pessoas em volta do tabernáculo. Tá lá, tá saindo fogo do tabernáculo, olha. Tá saindo fogo dele lá. Como se fosse uma casinha, né? Onde ficava a Arca da Aliança. E tinha um tecido, porque o povo não podia ficar perto. Ó.